queridos, saudamos a todos os nossos amados e queridos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde iremos fazer mais uma meditação na palavra do Senhor Jesus, ainda falando sobre a grande tribulação, né? Nós iremos falar sobre o princípio das dores, ressurreição dos mortos e a grande tribulação. Alguns textos na palavra de Deus para examinar a Escritura. Glória a Deus. O livro que eu gostaria de meditar, o livro e o versículo, é o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 26. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 26, do versículo 16 ao 21. Dentro desse capítulo, desses versículos, nós encontraremos o princípio das dores, encontraremos a ressurreição dos mortos, o arrebatamento e a grande tribulação. Vamos ver aquilo que Jesus falou do princípio das dores. Ele se baseou no texto de Isaías. Isaías falou sobre isso. E Jesus, em Mateus capítulo 24, conversando com seus discípulos, ele fala sobre o princípio das dores, que se assemelha quando uma mulher está prestes para dar à luz. Leiamos a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos diz assim, a partir do versículo 26, versículo 16 do capítulo 26. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. Como mulher grávida, quando está próximo à sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores. É aqui que Jesus, ele se utiliza da Escritura para ensinar os seus discípulos. Tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Engravidamos nós e tivemos dores de parto. Mas isso nada foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores no mundo. Mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, o teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas, a terra lançará de si os mortos. Veja aí a profundidade desse texto. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Quem conhece esse texto já está pegando aí alguma coisa. Versículo 21. Vede, ó Senhor, sairá da tua habitação para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue. Não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, observando e examinando a Escritura, se fizermos aqui uma examinação profunda mais, veremos aqui, a partir do versículo de número 17, como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Então veja que Isaías e Jesus usa desse texto de Isaías para falar com os discípulos em relação aos princípios das dores. Aqui o versículo 17... o versículo 16 ao 17, está relacionado ao princípio das dores de Mateus capítulo de número 24. Quando você vai do versículo 19 ao 20, aqui você vê uma parte
do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos. Como nós sabemos, o livro de Isaías, que foi um profeta messiânico que vaticinou muitas profecias em relação ao Messias, consideramos, estudiosos, teólogos, consideram o livro de Isaías como uma mini Bíblia, que vai de Gênesis e Apocalipse. Isaías fala sobre o milênio, né? Que vai ainda acontecer, o que o livro de Apocalipse, assim, ele já nos fala. Então, o versículo de número 19, observe, que diz assim: mas os teus mortos viverão. Ele está falando aqui da ressurreição dos mortos. Os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas, a terra lançará de si os mortos. E não é isso que vai acontecer, o que o apóstolo Paulo falou, que não precederemos os que dormes, mas ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados. O arrebatamento da igreja não é num piscar de olhos. O arrebatamento da igreja, o que o texto está dizendo ali, é a transformação do seu corpo, que será num abrir e num fechar de olhos. É a transformação do corpo. Então veja que Isaías aqui ele já está prevendo, profetizando, vendo numa visão profética a ressurreição dos mortos, né? Aí ele diz aqui, ó, vai povo meu, no versículo 20. Vai povo meu. Que povo? O povo de Deus, a igreja. O Israel convertido, aqueles que se converterem. Vai povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. E esconde-te só por um momento até que passe a ira. Para que passe a ira? Por que Isaías está falando isso? Porque Isaías está vendo o arrebatamento da igreja. Então, a igreja ela não passará a grande tribulação. Porque Isaías, o texto está falando aqui, a palavra de Deus está nos mostrando que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque a grande tribulação é o derramamento do cálice da ira de Deus sobre a humanidade que andou em seus pecados, em suas iniquidades, negando a eficácia do sacrifício de Cristo e andando nas suas concupiscências, na sua vontade própria, na sua carnalidade, fazendo injustiça, adorando outros deuses. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra que a igreja, ela será escondida por um momento. Glória a Deus. Bem sabemos que a grande tribulação se dará por 3 anos e meio, num período de 7 anos, 3 anos e meio de paz. E quando o anticristo romper lá o acordo de paz com Israel, assim se entra o período onde o anticristo realmente se revelará e mostrará quem realmente ele é e para quem ele veio. Mas nesse interim, a igreja estará com Cristo, porque a Bíblia diz que nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Nos ares, quando a Bíblia fala, não é nessa dimensão que nós vemos aqui, como eu estou vendo aqui, o céu aqui nublado. Em outro momento ele pode estar azul, mas em outra dimensão, né? A Bíblia diz que existe 3 céus. O céu que nós vemos, o céu das galáxias e os céus imarcessível da glória de Deus. Nós encontraremos o Senhor nos ares. E é de extrema importância, né? Quando Isaías fala no versículo 17, como uma mulher grávida está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Então veja aqui que Jesus, repetindo mais uma vez, Jesus fala sobre o princípio das dores. E Isaías está falando. E aí quando você observa no versículo 19, onde ele vem falando dos mortos que ressuscitarão,
né? Despertai e exaltai os que habitam no pó, os que morreram em Cristo. Aí ele vem e diz aqui: vai, povo meu, se esconde por um momento, até que passe o que? A ira. O dia do Senhor não é para a igreja, o dia do Senhor é um dia de julgamento, de juízo. A igreja não espera o seu Senhor como um ladrão, de maneira nenhuma. Esse texto é destinado a Israel, né? Porque Israel está aguardando, ainda aguarda o Messias, o Israel não convertido. Então Jesus, ele fala de forma para que Israel atentasse, que ele viria em um momento que eles não estariam esperando, aguardando. Seriam pegos de surpresa. E o versículo 21, Isaías fecha com a grande tribulação. Veja aqui no versículo 21. Vede, o Senhor sairá da sua habitação. Como? Deus sairá da sua habitação no Monte Sião, no tabernáculo celestial do seu trono. Para quê? Para castigar os moradores da terra, por causa das suas iniquidades, das suas ações, das suas atitudes, para castigar os moradores da terra. Ah, mas Deus é amor. Como é que Deus vai se castigar? Deus é amor, mas também é justiça. Para castigar os moradores da terra, por causa de quê? De sua iniquidade. O texto é bem claro em dizer: a terra descobrirá o seu sangue, não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Ou seja, a terra, o que ele está querendo dizer aqui é como que se as iniquidades do povo, os seus pecados, as suas afrontas fossem vistas à tona. A terra descobrirá o seu sangue, não encobrirá mais aqueles que foram mortos, porque muitos morrerão na grande tribulação, ainda dando as suas vidas, reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade. E muitos que morrerão, como a Bíblia fala em Apocalipse, que os mártires que foram mortos na grande tribulação, essas almas estão debaixo do trono de Deus e clamavam a Deus, dizendo: até quando o Senhor julgará, fará justiça por nós? Aí a Bíblia diz que Deus diz para eles segurarem mais um pouco, porque ainda tinha muita gente ainda que deveriam se ajuntar a eles, os conservos, os irmãos. Então muitos darão a sua vida na grande tribulação. Mas, irmão, já que a grande tribulação, a igreja subiu, vai haver salvação na grande tribulação? Vai sim. A Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado pelos anjos, que é o mesmo evangelho. Às vezes a gente separa evangelho eterno, evangelho do reino, evangelho da salvação. É só uma nomenclatura, mas o evangelho é o mesmo. O evangelho que os anjos pregarão é o evangelho da glória a Deus. Adorai o Senhor que fez os céus e a terra. É o mesmo evangelho que Paulo pregou. Paulo disse: se vier um anjo ou outra pessoa e pregar outro evangelho, não aceite, rejeite, e esse será condenado ao inferno, anátema. Então os anjos pregarão o mesmo evangelho que Paulo pregou, que Jesus anunciou, mas agora de uma forma que se você ficar na grande tribulação, será batizado no seu próprio sangue. Você que tem que dar a conta de sua salvação. Por quê? Porque no período que nós estamos vivos, esse é o período do ano aceitável do Senhor. O ano aceitável que Jesus disse, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável é o seu período de vida. Você e eu tem cerca de mais ou menos, se andarmos aqui se alimentando bem, cumprindo algumas leis dos homens, 75 anos a 80 de vida. Por que eu falo isso? Porque se você for uma pessoa que não cuida da sua saúde, do jeito que está
a situação dos alimentos e muitos que não. Acompanhe a parte 2 no próximo vídeo. Te aguardo.